Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Estratégia Concursos. Bem, nesse vídeo eu vou deixar algumas orientações para vocês que estão assistindo e que têm acesso ao nosso conteúdo dentro da plataforma. Então, você que está me assistindo na plataforma ou é um aluno assinante do Estratégia Concursos, ou você é um aluno que se matriculou especificamente aqui no pacote do CNU Bloco 8. Bem, primeira coisa, chamar atenção para o que de fato nós temos de conteúdo no seu edital. Esse aqui é o conteúdo, tá bom? É um edital de matemática. Então, observem, não é um edital de raciocínio lógico e matemática. É um edital de matemática. Dentro da coerência que eu sempre trago para vocês e que eu percebo nos editais da Banca Sesgran Rio. Mesmo num período de antes de edital, eu já comentava que para concursos de nível médio, muito provavelmente a matemática que eles trariam seria uma matemática de nível médio. Digo isso porque a gente tem bancas tais como FCC, FGV, o próprio Sebrasp, e em algumas ocasiões até mesmo a Sesgran Rio, que mesmo para cargos de nível médio ou nível superior, trazem uma matemática basicamente de nível fundamental. Não é o que a Sesgran Rio se propôs a fazer, e a meu ver de forma coerente, no concurso de vocês. Não é um concurso de nível médio? Então eles estão exigindo de vocês uma matemática que cobra conteúdos de ensino fundamental e também médio. Eles dividiram o edital em 11 tópicos. Já antecipo o seguinte, porque eu sei que é um questionamento que muitos de vocês já estão trazendo e vão continuar trazendo até a prova. Brunão, de todos esses assuntos, quais que você acha que eu tenho que focar mais? Olha, pode ser que eu queime a minha língua, pode ser que eu erre no que eu vou citar aqui, mas, a meu ver, eles vão conseguir cobrar todo o edital. São 15 questões, tem 11 tópicos. É do perfil da Banca Sesgran Rio, às vezes, dentro de uma mesma questão, cobrar mais de um assunto. Então, para o nível desse concurso, e imaginando que realmente não só a Sesgran Rio, como todos os que estão por trás da organização desse concurso, têm interesse em que essa prova sirva de modelo e siga de exemplo para que de fato seja uma seleção justa, com certeza, ou pelo menos eu apostaria boas fichas na ideia de que eles vão conseguir cobrar todo esse edital, perfeito? Então aqui, o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo é deixar uma orientação, deixar uma dica, e aí cada um sabe onde aperta o calo e cada um sabe que caminho vai seguir para dar conta de estudar esse conteúdo para a prova. Mas o que eu vou fazer não é elencar aqueles assuntos que eu acho que tem a mais chance de cair, porque, conforme eu falei, entendo que todos esses assuntos eles de alguma forma podem cair, perfeito? O que eu vou fazer para vocês aqui é deixar uma orientação, aí é uma opinião minha, tá bom? É uma sugestão minha, de em que ordem eu sugeriria didaticamente que vocês começassem a estudar esses assuntos, tá bom? Porque se você que está me assistindo aí for olhar a ordem do curso, vocês vão perceber que a primeira aula que a gente tem, por exemplo, no curso é a aula de teoria dos conjuntos, é a nossa aula demonstrativa. Depois a gente tem uma aula de conjuntos numéricos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou te sugerir uma ordem que eu entenda seja interessante você olhar para conseguir ir construindo a sua base na matemática. Porque nesse momento de pós-edital, eu estou falando para alunos que já estavam estudando matemática e raciocínio lógico no período de pré-edital, certo? Assim como eu estou falando para vários e vários alunos que não estavam estudando para concurso e que, pelas condições e pelas inovações que de fato o CNU trouxe, agora se viram na possibilidade de tentar uma vaga no serviço público. Então, principalmente para você que está chegando meio zerado, sem base, que ordem eu sugiro que você siga para acompanhar as aulas desse curso? Bem, eu já vinha falando antes e reforço, para mim não tem nenhum sentido, para mim não há nenhum sentido você querer começar a estudar matemática sem ter noções sobre as operações básicas. Então, para mim, não tem nenhum sentido você começar a estudar o conteúdo de matemática se não for por essa aula que está aqui, olha. A aula de número 2, tá bom? É na aula de número 2, que você vai ter acesso às operações básicas, potenciação, radiciação, problemas, expressões numéricas e vai tomar contato com expressões algébricas, tá bom? Você vai perceber que ela é uma aula mais extensa, perfeito?
ela é uma aula mais extensa, mas é justamente uma aula que vai te dar a base para que você consiga aprender as operações básicas. Eu digo isso porque o edital de vocês prevê, olha, prevê geometria, prevê juros simples, juros compostos, prevê sistemas. Gente, como que você vai querer dar conta de resolver, às vezes, uma questão de geometria, uma questão de sistema, se você não consegue fazer as operações básicas? Que seja, eu comecei pela aula zero porque é a ordem que está no curso. Olha, dentro aqui da aula zero, na parte de operações com conjuntos, a gente já tem questões em que, às vezes, o cálculo pode bater numa situação envolvendo porcentagem, pode bater num cálculo envolvendo frações. Se você não se lembrar minimamente disso, entendo que fica bem difícil de você querer avançar em outros pontos, tá bom? Então essa aqui é uma sugestão. Eu, particularmente, se tivesse do seu lado, você que está zerado, a primeira coisa que eu sempre vou orientar é o seguinte: por favor, compreenda as operações básicas, perfeito? Então a aula de número 2 eu entendo que seria a aula para te dar o start no estudo do conteúdo de matemática. Dentro da aula 2, igual eu falei, tem muita teoria, tem algumas questões da Banca Sesgran-Rio. O que eu sugiro? Se você entende que dá para revisar a questão das operações pelo PDF, pode ir pelo PDF, porque o PDF vai agilizar o seu processo, certo? Se você entende que a sua base na matemática é muito ruim e que ler um texto de matemática como PDF ainda é muito difícil, então vem para cá, assista as videoaulas. Mas uma orientação que eu vou deixar desde já, e que eu sempre falo também ao longo das minhas aulas: não deixe de ler os PDFs. Mesmo que você seja um aluno que curta muito as videoaulas, eu preciso que você se acostume a ler textos com linguagem matemática. Então, por mais que você use as videoaulas, eu sugiro fortemente que você leia em alguns momentos os PDFs, que sejam questões que estejam no PDF. Mas você tem que, por si só, aprender a ler para criar significado para aquele texto, para dar conta da resolução, certo? Então é muito importante você, se conseguir associar as videoaulas com PDF, está maravilhoso. Mas não deixe de ler, sua prova vai ser escrita. Há uma tendência de que seja uma prova, às vezes, com alguns enunciados com textos grandes, com textos cansativos, certo? Você tem que estar preparado para tudo isso. Então, ó, a primeira aula que eu te sugeriria assistir, se você tiver zerado. Se você tiver zerado, a primeira aula que eu iria te sugerir é essa que está aqui. Brunão, deixa eu abrir um parêntese aqui na fala. Brunão, cara, você está falando muito para quem está zerado, não é meu caso. Então, para você que não entende que não está zerado, o que eu sugeriria nesse período de pós-edital? Velho, abre essas aulas e busca os vídeos de questões da Sesgran-Rio. Ou os PDFs e resolva as questões da Sesgran-Rio. Se você entende que já tem uma base na matemática e que teoria para você talvez não seja tão importante, então nesse período de pós-edital, mire nas questões. No nosso caso, com a Banca Sesgran-Rio, eu vejo que isso está diferente do que está acontecendo com a maioria das outras disciplinas. Sesgran-Rio acabou trazendo assuntos, disciplinas que são de fato inovadoras para dentro do perfil que a gente está vendo em provas aplicadas aí ao longo de muito tempo em concurso. Então, para algumas disciplinas, a gente percebe que há uma dificuldade em encontrar questões anteriores da Banca Sesgran-Rio. No caso da matemática, a gente não tem do que se queixar. Sesgran-Rio é uma banca tradicional, Sesgran-Rio é uma banca que monta provas há muitos anos, muitas provas de vestibulares e também de concurso. Então, a gente tem muitas questões da Sesgran-Rio. Então, sugiro que antes de você buscar, o que eu busco que seria interessante? VUNESP, FCC, a gente tem muitas questões da Sesgran-Rio. Então, treine com questões da Banca Sesgran-Rio, perfeito? Então, de novo, estou abrindo um parênteses para aquele que entende que não, Bruno, cara, matemática, minha base é boa, então vai treinar com questões. Resolva o máximo de questões que você conseguir da Banca Sesgran-Rio. E, de novo, quais assuntos têm mais chance de cair? Gente, não vai ter muito como escolher. Vai cair de tudo, se não cair tudo, perfeito? Vai dar para os caras fazerem uma prova linda com esse edital que está aí. Então, foquem nas questões da Banca Sesgran-Rio. Vou abrir mais um parênteses. Se você chegar para mim e falar assim, Brunão, cara, olha, eu já estou muito bem mesmo. Eu já resolvi muitas e muitas questões da Banca Sesgran-Rio. Tem alguma outra banca que você sugira que se aproxime do perfil da Sesgran-Rio? Eu vou te citar uma, a Banca VUNESP. Os enunciados de matemática da Banca VUNESP, a meu ver, se aproximam muito do perfil de texto que a Banca Sesgran-Rio traz. E Sebrasp, Brunão? Também, Sebrasp também, mas minha opinião, tá bom?
eu entendo que a banca VUNESP é uma banca que vai se aproximar muito do perfil da Sesgran Rio. Então, no caso da matemática, se você achar que já passou por tudo que tinha da Sesgran Rio, sugiro que você busque mais algumas questões da banca VUNESP e banca Sebrasp. Agora, FGV. FGV é uma pegada que está longe, mas está longe de ser, está longe. Os textos da FGV, minha opinião, estão longe de ser próximos do que o pessoal da Sesgran Rio costuma trazer. FCC também, entendo que são textos que ficam numa linguagem diferente do que a Sesgran Rio está acostumada a fazer. Além disso, Bruno, você acha que eu posso buscar outras provas? Questões do Enem. Isso também já vinha falando antes desse edital ser confirmado da forma como ele foi confirmado. Sesgran Rio, até por já ter de fato tomado, né, a responsabilidade pela organização do Enem, tem muitas questões de Enem que se aproximam muito do perfil do que a banca Sesgran Rio pode fazer, tá bom? Então, para você que está focado em questões, priorize as questões de Sesgran Rio, não me interessa o ano, tá bom? Mesmo as mais velhinhas, tem questões muito boas lá de trás, da Sesgran Rio que vocês podem usar. Então, em primeiro lugar, mirar em tudo que for possível da Sesgran Rio. Quer buscar um complemento? Uma banca que se aproxima muito, a meu ver, VUNESP. Uma que se aproxima também, Sebrasp, mas ainda assim sou mais VUNESP no estilo de texto do que se comparado ao estilo do Sebrasp. E questões de Enem. Não tem problema. Para esse concurso, para vocês que vão fazer para o nível médio, não tem problema. Treinar com questões do Enem. Vai ser um texto muito próximo do que eu imagino virar na prova de vocês, tá bom? Abriu parênteses para a galera que entende que já tem base. E para a galera que não tem base, volta então. Você quer estudar teoria, vai conseguir se organizar e acha que vai dar tempo de estudar teoria? Então comece pela aula 2. Depois, passe por essa aula que está aqui, ó. Na realidade, aí fica a seu critério, tá bom? Aula 2 ou aula 4. Eu até sugiro, na verdade, que vocês tenham aqui também uma base da aula 4, porque na aula 4 a gente já começa a ter noção de MMC, porque aí chega aqui na hora de cálculo com fração, a gente tem que ter noção de MMC. Então, se você tiver zerado mesmo, a aula 4 seja até talvez mais importante do que a aula 2 de início, porque aí na aula 4 eu começo a revisar o que é número primo, o que é divisor, o que é múltiplo, e a gente precisa muito disso até nas operações básicas, tá bom? Então, ó, aula 4 de múltiplos e divisores, MMC e MDC. Aula 2, tenta seguir essa ordem, tá bom? Vou deixar isso aqui como sugestão, ó. Aula 4, aula 2. Aí depois disso, a gente entra, sugiro que vocês passem aqui, ó, tem uma aula, que é essa que tá aqui, ó, é a aula 10, em que vocês vão ter que revisar a equação de primeiro grau, tá bom? Na aula 10, vocês tomam contatos com equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau para esse perfil de edital, que aí agora que eu tenho edital fica mais fácil eu melhorar as orientações. Para esse perfil de edital, vocês vão precisar muito de compreender a parte de equações de primeiro grau. Então, sugiro que vocês criem essa base aqui, tá bom? Sabendo as operações e depois já pulem aqui para essa aula de equação de primeiro grau, tá bom? Tá lá, ó, na aula 10 no nosso curso, ó. Essa parte aqui de equação de primeiro grau. Se já quiser revisar a equação de segundo grau também já pode, mas principalmente noções sobre equação de primeiro grau, tá bom? Aí, de resto, vai ficar muito a seu critério. Isso aqui é por onde começar, tá bom? Cria a base, sabendo como resolver as operações básicas. Saiba que, por exemplo, Abraão, cara, eu quero estudar PG. Velho, você não sobrevive a uma aula de PG 100%, se você não tiver noções sobre propriedade de potência. E propriedade de potência, vocês acabam aprendendo com a gente aqui, ó, nessas aulas básicas, certo? Então você tem que ter noção sobre propriedade de potência, sobre como calcula uma raiz. Você não sobrevive bem a uma questão de logaritmo. O logaritmo vai aparecer nessa prova de vocês de alguma forma. Então você não sobrevive a uma questão de logaritmo se você não tiver noção do que é um número primo. E aí eu preciso fatorar. Ah, mas eu não sei nem o que é fatorar. Então, por isso que você precisa dessa aula, certo? Então essas 3 aulas aqui, eu acho que elas são coringa na preparação de vocês. A aula em que vocês aprendem as operações básicas, a aula em que vocês têm noções sobre decomposição em números primos, múltiplos, divisores, MMC e MDC, e essa aula que está aqui, ó, que trata de equação de primeiro grau. De resto, aí o que você pode ir fazendo para se dar um leve? Para você ir pegando. Aí o que eu sugeriria?
Bruno, cara, eu tô zerado. Então, bora dar uma olhada em assuntos que têm teoria rápida e que vão te dar pontos na hora da prova. Quais são as aulas aqui de teoria muito rapidinha? Ó, essas aulas todinhas aqui, ó. Essa aula que tá aqui fala de potências de 10 e unidades de medida. Unidade de medida é muito importante para o perfil da banca Sesgran Rio, tá bom? Unidade de medida, isso vai aparecer na sua prova. Só que aí vai aparecer no meio de uma questão de sistema, no meio de uma questão de regra de 3. Então, ó, aula de teoria rapidinha, aula de sistemas de medida. Outra aula que é rapidinha, ó, essa aula aqui, e que é importantíssima porque isso vai cair na sua prova. São essas 3 aulas aqui na sequência, ó. Aula que trata de proporcionalidade, regra de 3 simples composta e porcentagem. Nessa aula mesmo do reta final, nesse nosso primeiro encontro do reta final mesmo, a gente já vai bater um pouquinho nisso daqui, tá bom? Por que eu tô falando sobre isso? Que aí o que a gente construiu? A gente construiu a base, você já sabe fazer as operações, sabe resolver uma equação. Agora a gente vai olhar para aqueles assuntos de uma teoria mais rápida, que não vai te tomar muito tempo e vai te garantir ponto na hora da prova. Então aí, saindo disso, a gente vem o quê? Para razão e proporção, porque aí pode cair questão de razão e proporção, vai pintar questão de razão e proporção, proporcionalidade direta e inversa, regra de 3 simples e composta, porcentagem, tá bom? São assuntos aqui, ó, de uma teoria mais rapidinho. Um outro assunto que eu sugeriria que vocês estudassem, a parte de teoria dos conjuntos. Parte de teoria dos conjuntos, o que acontece? Que é o que está com a nossa aula 0. A aula de teoria dos conjuntos, ela tem uma teoria bem densa, tá bom? Porque não dá para correr risco. A gente sabe que em teoria dos conjuntos eles podem jogar uma questãozinha de diagramas, faz lá 2 bolinhas, 3 bolinhas, assim como o pessoal da Sesgran Rio pode trazer uma questão bem densa da parte de teoria dos conjuntos, tá bom? Então, essa aula aqui, vocês vão perceber que ela é uma aula que já tem ali um número razoável de vídeos. Mas é uma aula que, se comparada a outros conteúdos, apesar da gente ter ali uma teoria que fica um pouquinho mais extensa, mas é uma aula, é um assunto que a galera surfa de boa onda. Então, sugeriria que vocês partissem para a teoria dos conjuntos. Essa aula de conjuntos numéricos, ela é uma aula imprescindível para você entender, a meu ver, a parte de função, por exemplo. O que é a aula de conjuntos numéricos? Na aula de conjuntos numéricos, eu vou relembrar com você o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número real. Que aí quando você está lá trabalhando comigo, função, a função vai de R em R asterisco mais. Eu não entendo nada desse negócio de R asterisco mais. É nessa aula aqui de conjuntos numéricos que eu te explico o que é aquele tal de conjunto Z, o que é o conjunto Q. Esse tipo de linguagem para o perfil da Sesgran Rio, eles podem acabar trazendo. Então, é uma aula que, assim, essa aula 1, a aula de conjuntos numéricos, você vai falar assim, Bruno, você acha que pode cair uma questão tratando só de conjuntos numéricos? Acho muito difícil. Mas é uma aula que ela é vital para você compreender o mínimo da parte de funções, tá bom? Então, ó, criamos a base, passamos por assuntos de teoria mais rápida, aí aqui agora a gente vai para a parte de operações com conjuntos, sugestão, tá bom? Assista, dentro do possível, a aula de conjuntos numéricos, se o seu tempo estiver curto, pula essa aula. Deixa, dependendo dessa aula de conjuntos numéricos de lado. É risco que a gente assume, tá bom? E parte para outros assuntos. Aí, dentro dos outros assuntos, o que a gente tem? Que aí a gente começa, a partir da aula 11, entrar numa aula que fica mais da parte de matemática de ensino médio mesmo. Então, tem aqui, olha, aula de introdução ao estudo das funções. Aí tem aula de função de primeiro grau, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. O que eu sugeriria nessa parte aqui, ó? Vem para a aula 16, tá bom? De progressão aritmética e geométrica, mas aí aqui já se prepara, porque já tem que ter base, senão vai ficar viajando, tá bom? Já tem que ter tido uma base legal da parte de equações, de operações básicas, então eu sugeriria, dentro da parte de ensino médio, que vocês começassem atacando progressão aritmética e geométrica, tá bom? E depois passeassem aqui pelo estudo das funções, função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. A partir daí, dentro da parte de matemática, a gente entra nos assuntos que eu acho que são os mais densos. O que são os assuntos mais densos? São aqueles assuntos de uma teoria bem mais aprofundada, ou seja, são assuntos que te tomam tempo com teoria e que, às vezes, acertar a questão é uma agulha no palheiro. Por quê? Porque são assuntos que têm muitas possibilidades diferentes.
Então a gente tem geometria plana nessa parte, a gente tem análise combinatória e a gente tem probabilidade. Eu não tenho dúvida alguma, de que vai cair geometria na sua prova, eu não tenho dúvida alguma de que vai ter análise combinatória e de que vai ter probabilidade. Não tenho dúvida alguma. Mas dentro da estratégia que eu estou traçando para vocês aqui, indo de uma base, partindo por assuntos de uma teoria mais básica até um assunto de uma teoria mais aprofundada, a meu ver, os temas aqui que tem a teoria mais aprofundada são geometria, análise combinatória e probabilidade. Porque aí, velho, é oceano profundo, certo? Então, para você que às vezes está num pós-edital, Brunão, cara, eu quero começar estudando análise combinatória. O quê? Num período de pós-edital e sem base, eu não te sugeriria começar por análise combinatória. Ah, mas vai cair. Isso vai cair análise combinatória, como vai cair conteúdo da matemática básica. Fração, proporcionalidade, e aí, velho, o tempo que você vai gastar para estudar um e o outro não se compara, certo? Então, geometria, análise combinatória e probabilidade são 3 assuntos que não há dúvida alguma de que virão. São 3 assuntos que virão na sua prova. Só que são 3 assuntos que, para quem tem que construir a base, para quem precisa construir a base, desde já ficar ligado que são assuntos que vão te tomar um tempo grande. A teoria de análise combinatória, ela é bem extensa. A teoria de probabilidade, ela é bem extensa. Perfeito? E temos aqui, para fechar, a parte de estatística. Aí, estatística é um conteúdo avulso, tá bom? Também vai cair. E a estatística que está prevista para o edital de vocês não é uma estatística, assim, de uma teoria tão densa. Então, também é um conteúdo bacana, tá bom? Talvez até antes, aliás, talvez não, antes de estudar análise combinatória, probabilidade e geometria, passe pela parte de estatística, porque também vai aparecer, certo? Eles não vão deixar de colocar, ainda mais para o perfil de prova. Galera de ensino médio, parte dessa galera vai fazer para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então não há dúvida alguma de que o conteúdo de estatística virá, certo? E aí sugeriria então que junto ali, né, em termos de teoria, operações com conjuntos e noções de estatística, talvez fiquem ali no mesmo tempo, digamos assim, para você aprender a teoria. Então, operações com conjuntos, se quiser depois passa para a parte de noções de estatística, e para quem tiver de fato zerado, apesar de sabermos que vai cair, mas em termos de teoria, geometria, análise combinatória e probabilidade, são conteúdos que vão te tomar mais tempo. Vocês entenderam qual foi a ideia? É tentar criar um roteiro, principalmente para quem está zerado e que quer olhar a teoria, tá bom? Eu não vejo nenhuma lógica, não vejo mesmo, mas eu respeito cada um de vocês, né? Respeito o caminho que cada um de vocês quer seguir. Mas eu não vejo qualquer lógica em você virar e falar assim, Bruno, cara, então como a análise combinatória tem muita teoria, eu vou começar estudando a análise combinatória. Cara, eu entendo que o tempo que você está gastando para aprender a disciplina, que pode te dar 1 ponto, 2 pontos que sejam, o tempo que você gasta para aprender análise combinatória é um tempo que você gasta para aprender, talvez, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, PA e PG. Tá vendo? Às vezes você está gastando tempo para estudar uma matéria em detrimento de outras que podem te dar 4, 5 pontos. Então, é estratégia. Perfeito? Fui falando com vocês aqui desde o mais básico da matemática até o que eu vejo que a gente tem de mais complexo nesse nosso edital. Essa é a minha opinião, tá bom? É a minha sugestão. Você, obviamente, não tem que seguir, tá bom? A estratégia tem outras ferramentas aqui que direcionam vocês. Então, a minha fala aqui ela foi independente, por exemplo, do que está como sugestão na trilha estratégica, tá bom? Nem vi a trilha do concurso de vocês, perfeito? Mas é só uma sugestão, e aí pensando de forma didática, como professor, que eu entendo que você tem que ter de base para conseguir compreender alguns assuntos, e pensando em tempo de estudo. Tempo que você gasta para estudar um conteúdo e tempo que você gasta para aprender a estudar outro conteúdo. Fechado? Muito bem, vou fechar esse vídeo por aqui, e aí, na sequência, eu vou trazer para vocês resolução de questões. As aulas que eu vou ter com vocês no reta final, eu vou fazer assim, eu vou focar em questões, perfeito? Você que está me assistindo na plataforma já tem acesso às aulas do pacote completo. Nas aulas do pacote completo tem a teoria toda detalhada, tanto em vídeo quanto nos PDFs. Então, nos encontros que eu vou ter com vocês aqui, eu vou mirar nas questões da Banca Sesgran Rio. Questões aplicadas em concursos recentes, e aí esses concursos recentes, os concursos de 2023, 2022, 2021, e sempre que necessário,
eu vou trazer questões mais antigas da Sesgran Rio. Por quê? Porque eu conheço questões lá de trás da banca que você talvez ainda não tenha visto. E aí, esse equilíbrio eu acho que é muito importante dentro do perfil da Sesgran Rio. Tem questões deles aplicadas lá atrás que ainda são muito ricas como forma de treinamento. Então, para a gente, a matemática é uma vantagem, né? A matemática ela não ficou desatualizada. Matemática, as questões de matemática da Sesgran Rio lá de trás, elas continuam ainda sendo muito interessantes. O que eu percebo, e torço muito para que se mantenha na prova de vocês, o que eu percebo é, felizmente, cada vez mais um cuidado dos examinadores da banca Sesgran Rio numa correta redação. Isso é ótimo, certo? Então talvez a gente vai pegar enunciados deles lá de trás, que tragam enunciados um pouco mais simples e comparados com os de hoje, que são textos muito bem elaborados. Mas aí eu vou equilibrando essa balança e trazendo para vocês aqui, então, a partir das aulas do Reta Final, um resumão do que está previsto nesse edital, tá bom? O que a gente deseja é sempre isso, que são 15 questões, que vocês possam ir para contar com essas 15 questões, perfeito? O nível da prova, um nível de médio para difícil, como é padrão da Sesgran Rio. Mas a gente vai ver, pode ser que eu me engane, mas a gente vai ver uma distribuição também coerente, que isso é da banca, tá bom? A gente vai encontrar aquelas questões, entendo eu, né? Imagino eu, que no meio daquelas 15 questões, a gente vai encontrar questões de uma mais rápida resolução, a gente vai encontrar questões que possam te tomar um tempo maior. Olhando, né, para o tempo que a banca está prevendo para a resolução de prova de vocês, esse é outro ponto, até para deixá-los tranquilos, tá bom? Pode ser que eu me engane, mas é um cuidado que eu vejo que os examinadores da banca Sesgran Rio têm e que às vezes outras bancas não têm, que é justamente até com o tempo de resolução. A gente pega provas de alguns concursos, de algumas bancas, em que se são 15 questões, a gente fica se questionando o seguinte, meu Deus, para resolver essas 15 questões, o candidato não precisaria de simplesmente 4 horas, ele precisaria às vezes de um dia. Não acho que vai ser o perfil dessa prova de vocês, tá bom? Com o tempo que a banca deixa para que o conteúdo de matemática e as outras disciplinas seja aplicado, entendo eu que vai ser uma prova nessa pegada. A gente vai ter aquelas questões de uma mais rápida resolução, certo? Assim como a gente vai encontrar questões ali que vão poder te tomar um tempinho maior. E muito provavelmente essas questões que vão tomar um tempo maior ou que vão exigir um raciocínio maior, vão ser as questões que de fato vão fazer diferença, tá bom? Mas sobre isso, sobre essas ideias, a gente vai conversando ao longo do nosso reta final. Estou falando isso tudo que é para que vocês entendam o seguinte, a matemática ela é uma pedra no sapato de vários de vocês. Mas a matemática, se a gente conduzir aqui de maneira correta, ela não vai atrapalhar vocês, tá bom? Não é para atrapalhar, fechado? Sesgran Rio tem questões de matemática de um nível médio para mais difícil, ok, mas a gente vai dar base para que vocês consigam enfrentar, inclusive essas. E se por algum motivo na hora da prova, não, cara, tinha uma que estava muito difícil, beleza. É a gente pegar a manha, é a gente se acostumar, que essa aqui está muito difícil, mas vamos dar uma passeada nesse caderno de provas aqui e pensar aquelas que sejam mais diretas. Essas questões elas vão aparecer, tá bom? Fecho com vocês esse vídeo e na sequência, aí acabou a molezinha. Só resolução de questões. Tô indo, mas tô voltando, você aí do outro lado, não me abandone, faça o favor.